Olá, amigos e amigas, boa noite. Meu abraço especial e minha gratidão, especialmente àqueles da Casa do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, em Piraquara, no Paraná, Brasil. Casa Espírita que me fez o convite para esta reflexão. A minha gratidão. Antes de iniciarmos, vamos rogar ao nosso Pai, ao Mestre amado Jesus, as suas bênçãos e a sua inspiração para as reflexões que vamos conduzir a todos nós que estamos empenhados, envolvidos nesta reflexão, tanto quem está assistindo como quem está conduzindo a reflexão. Sem o amparo e a inspiração do Pai e do Cristo, nada somos e pouco conseguimos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Se conosco. Nosso tema: será que Deus é culpado? Eu vou utilizar como introdução para a nossa reflexão um texto. Eu normalmente não uso muito texto nas minhas palestras, mas neste eu vou precisar utilizar para que a gente conduza como introdução um texto de uma entrevista concedida por Anne Graham a uma televisão americana. Ela que é filha do pastor americano Billy Graham. A repórter, durante a entrevista, pergunta a Anne como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro. Anne deu uma resposta fantástica, muito sábia. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Devemos entender aqui que nós estamos falando de interpretações no texto e de reflexões e respostas de uma linha filosófica religiosa. Pode ser que alguma coisa esteja um pouquinho diferente daquilo que nós espíritas pensamos, mas não importa, a resposta é maravilhosa e vale a reflexão para hoje. Portanto, e ela prossegue: por muitos anos temos dito para Deus não interferir em nossas vidas, sair do nosso governo, sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como é Deus, eu creio que ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques dos terroristas, tiroteio nas escolas, etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com este alguém. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos. Aqui vamos entender bater como estabelecer limites para os nossos filhos, aqueles que se estabelecerem limite quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderiam os prejudicar a sua autoestima. O filho dele se suicidou. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando, e então concordamos com ele. Depois, alguém disse que os professores e diretores de escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando se comportassem mal. Então, foi decidido que nenhum professor poderia disciplinar os alunos. Há diferença entre disciplinar e tocar. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem. E nós aceitamos sem ao menos questionar.
Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos: está bem. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso é uma coisa sadia e uma apreciação natural do corpo feminino. E nós dissemos: está bem, isto é democracia. E eles têm o direito de ter liberdade de se expressar e fazer isso. Depois, outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando à disposição na internet. Agora nós estamos nos perguntando por que os nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe e a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender: nós colhemos só aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele: querida criança, não me deixaram entrar nas escolas, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem por que o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia ou do que a sua religião que você diz que segue e ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue o Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos em julgar, mas não queremos ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas por e-mail e elas se espalham como fogo, mas quando tentamos enviar algum e-mail falando de Deus, as pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-las a outras. É triste ver como material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente na escola e no trabalho. Assim sendo, vamos utilizar esse texto, respostas maravilhosas, uma resposta muito lúcida a respeito do nosso comportamento, da nossa situação. E aí nós queremos culpar e responsabilizar o Criador. Será que essas coisas ocorrem só nos Estados Unidos? Ela falou, a maioria delas, ou praticamente todas, referente aos Estados Unidos. Mas e no mundo? Primeiramente, fazer uma observação. Quando ela diz que Deus ficou triste tanto quanto nós, estamos colocando em Deus os nossos atributos. Nós ficamos tristes, nós ficamos aborrecidos, nós somos vingativos, nós somos agressivos. Deus não. Deus ama. Deus é Pai e amor. Deus compreende as nossas limitações, a nossa infantilidade ainda. Mas vamos analisar um pouquinho mais. Será que essas questões acontecem só nos Estados Unidos? No mundo de uma maneira geral? E como é que fica a miséria das guerras? Como é que fica a pandemia da fome, do desrespeito, do descaso? Como é que fica a pandemia dos hospitais que não tem suporte? Não é só no caso agora desta pandemia recente do coronavírus, mas como é que fica a pandemia do descaso nos hospitais? Não pelas pessoas que lá trabalham, mas dos governantes que não oferecem os recursos necessários para o atendimento às necessidades das pessoas e pessoas morrendo por falta de atendimento? Como é que fica a pandemia dos crimes que
presenciamos diariamente, diuturnamente, no nosso mundo, no nosso dia a dia, muitas vezes bem próximos de nós, quase ao nosso lado, e às vezes até junto de nós. Como fica essa situação recentemente no Brasil, por exemplo, seguindo o mesmo raciocínio de Anne Graham? Nós tivemos aí filme tripudiando sobre Jesus, não respeitando a condição de ser especial que ele não é foi, é. Tivemos no carnaval recente no Brasil, agora 2020, uma escola de samba fazendo chacota a respeito do Cristo da mesma forma. Como é que fica isso? O que vamos esperar? Né? Como é que fica a corrupção, que é assassina? Porque por conta da corrupção, boa parte daquilo que poderíamos ter de segurança, de amparo, de atendimento à miséria, à dificuldade das pessoas, à saúde, à educação principalmente, ou também, não sei qual é o mais importante aí, tal é a carência em tantas áreas, como é que fica essa corrupção? Aí a gente fica pensando, e você que está me assistindo pode pensar, mas eu não sou corrupto, não sou criminoso, etc. Eu não cometo essas coisas. E aí eu pergunto, será? Como é que você se comporta no seu ambiente familiar? Você respeita aqueles que compõem o lar com você? Como é que você os trata? Como é que você se comporta no ambiente de trabalho? Principalmente se você tem subordinados, como é que você trata as pessoas? Mas como é que você se comporta com as oportunidades que surgem para a desonestidade no ambiente social ou em qualquer lugar? Se você recebe troco a maior, você devolve? Se você percebe alguma coisa errada que não está no seu direito, você atende? Como é que você se comporta no trânsito? Como você se comporta no trânsito? Roberto da Mata, antropólogo brasileiro, ele numa entrevista e numa obra que ele escreveu sobre o trânsito, Fé em Deus e Pé na Tábua, é o título da obra, ele vai dizer que o trânsito é o melhor laboratório para a gente analisar o próprio comportamento. Como é que nos comportamos diante de todas essas tragédias e pandemias? Muitas vezes de forma omissa, muitas vezes porque não nos atingem. Será que a pandemia da fome te preocupa? Mas ela é antiga e persiste. Muita gente na miséria, mas ela não te atinge. Você não está na miséria. Agora que veio aí o coronavírus, que não faz distinção de classe, de condição social, agora nós estamos preocupados porque pode nos atingir. Como é que nos preocupamos com isso? Mas e as outras pessoas? Não são tão importantes diante da obra divina como nós? Não são os nossos irmãos? Nós dizemos que muitas vezes não praticamos essas coisas, mas não nos analisamos nas pequenas coisas. E o Cristo vai nos dizer: quem não é fiel nas pequenas coisas, não o é nas grandes, não o será nas grandes. É nas pequenas coisas que vamos percebendo aonde podemos chegar. Mas se não encontramos nada nas nossas vidas que justifique as experiências amargas que estamos vivendo, aí não tem jeito, nós temos que nos perguntar: será que não está em outra vida? Não são nossos ancestrais que fizeram e nós estamos pagando a conta, como alguns dizem. Nós estamos pagando uma conta que seria injusta dentro da bondade e misericórdia divina, que é um casal resolveu comer uma maçã e nós estamos pagando a conta até hoje. Não tem sentido diante da justiça divina. Isto é simbólico, precisamos interpretar. Se estamos passando por alguma situação amarga, é porque demos causa a ela. E Jesus nos diz a cada um segundo suas obras. Ou isso tudo podemos atribuir a Deus? Será que Deus é culpado de tudo isso? A responsabilidade é dele? Ou a responsabilidade é nossa? Será que ao colocar, e nós adoramos achar culpados para as coisas que nos acontecem, não analisamos que nós provavelmente demos causa? Jesus diz a cada um segundo suas obras, e a justiça divina não poderia ser diferente. Mas quando buscamos um culpado à nossa volta, para as experiências que temos que passar,
nós estamos nos eximindo da responsabilidade. Não são... Ou se a gente não acha um culpado ao nosso lado, ao nosso alcance, a gente culpa Deus. Deus não é justo, eu não merecia isso. Foi a pergunta que a repórter fez a Anne Graham. A pergunta que ela fez foi nesse sentido. Será que Deus não poderia ter evitado? Ele poderia. Mas Deus não derroga as suas próprias leis. Será que não temos que pensar que são as nossas ações que produzem isso? Tantas ações, citei algumas, Anne Grant citou outras, nos mostrando que será que a causa de tudo isso não está no nosso comportamento? Aí precisamos, evidentemente, estender a nossa compreensão a respeito de Deus e suas leis. As leis divinas estão criadas desde o princípio. E não são alteradas. Porque se fossem alteradas, eu teria que entender que Deus as criou imperfeitas. As suas regras foram criadas imperfeitas e aí tem que estar mudando. Como as nossas constituições, os nossos códigos mudam, porque eles são imperfeitos, eles estão associados a épocas. Mas Deus não. Deus criou leis perfeitas. Então nós temos que nos adequar e buscar compreender estas leis. E assim sendo, temos que ir atrás desta compreensão. Compreender a lei de Deus. E neste caso, a própria Madeleine já citou, nós colhemos o que plantamos. Jesus disse a cada um segundo suas obras. É a mesma coisa com outras palavras. Portanto, nós colhemos o que plantamos. E por que plantamos? Porque aí poderia se perguntar por que Deus permite que plantemos coisas equivocadas. Porque Ele nos colocou uma das suas principais leis. A lei do livre-arbítrio. Mas não é à toa que Ele colocou essa lei do livre-arbítrio. Por quê? Porque junto com o livre-arbítrio nós temos a responsabilidade. Não seríamos responsáveis se Deus estivesse nos manipulando tipo marionete, se nós fôssemos fazer aquilo que Ele determina. Não, Ele já criou as suas leis e nós temos que seguir as suas leis. Quando não seguimos as suas leis, nós temos as consequências. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade de proceder. Mas com esta liberdade, está atrelada a responsabilidade. Ai de ti, Israel, não sobrará pedra sobre pedra de Jesus pelo comportamento. Mas será que hoje está sobrando pedra sobre pedra? Nas nossas vidas, no nosso dia a dia e assim por diante? Deus ofereceu o livre-arbítrio, ofereceu a oportunidade de estarmos nessa escola terra, para o nosso progresso, ofereceu os recursos necessários que precisamos para isso. Que fizemos destes recursos? Que fizemos destas oportunidades que o Criador nos ofereceu? Fiz uma palestra ontem falando sobre templos. Você pode assistir, ela está disponível no YouTube. Só procurar templos ou procurar pelo meu nome que vocês vão achar para uma outra casa espírita. Mas, o que fizemos dos ensinamentos de Deus? Esses ensinamentos são trazidos no dia a dia nas mais variadas áreas aonde atuamos, mas principalmente as questões das leis divinas para o nosso comportamento, elas são trazidas pelas filosofias religiosas, principalmente, não só. E estas filosofias estão conduzidas nos templos, e nós vivemos nos templos. Mas eu disse ontem, nós aprendemos muitas vezes a sermos frequentadores de templos, mas não aproveitadores e aprendizes daquilo que os templos e as filosofias nos oferecem. Que fazemos destas questões trazidas ao nosso alcance? E por que ainda não aproveitamos? Aí eu pego, para entender este porquê, eu pego uma frase que está no livro O Grande Enigma, de Leon Denis, no item 3. Diz Leon Denis, nossa inteligência ainda não amadureceu. Nossa razão criança tropeça nos acidentes do caminho. Daí o erro, os desfalecimentos, as provações e a dor. A cada um segundo suas obras, dito de outra maneira. Somos ainda espíritos infantis, imaturos. Lamentavelmente, é a realidade. Dói,
mas é a nossa realidade, porque se não fôssemos, estaríamos agindo de forma mais madura, mais adequada, mais coerente com a situação que vivemos. E por quê? Ainda. Temos os recursos disponíveis, estamos nos templos, mas não nos interessamos. Por que nós nos interessamos? Nos interessamos por buscar o conhecimento da verdade que nos liberta, como propõe Jesus? Estamos interessados em coisas edificantes? Aí eu respondo esta pergunta, uma observação que fiz nas redes sociais. Você observei lá expoentes, pode ser de outras filosofias religiosas, mas eu observei expoentes da doutrina espírita, como Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida e outros. E observei que as suas postagens, falando de bem, falando do amor, trazendo lições, decodificando, nos auxiliando, raramente passam de 200.000 visualizações. Aí observei sites de dito pessoas que trazem, são influenciadoras no meio social, nas redes sociais, tem milhões de visualizações. Por que isso? Porque essas pessoas têm, elas trazem futilidades. Algumas coisas, às vezes, interessantes, mas, via de regra, coisas fúteis. Tantas pessoas, não só estes que citei, ligados à doutrina espírita, mas tantas pessoas trazem lições maravilhosas para mudarmos o nosso contexto de vida e da sociedade, porque é preciso mudar o nosso contexto para mudar o contexto da sociedade, porque a sociedade é composta pelos indivíduos. Portanto, pessoas que trazem questões maravilhosas e nós não aproveitamos. Por quê? Porque a futilidade nos atrai. Porque ainda somos infantis. Se você pegar um canal de televisão, você também vai perceber audiência elevadíssima em futilidades. Mas coisas sérias não têm sucesso na televisão. Haja vistas as dificuldades que a TV educativa no Brasil passou. Por quê? Porque nós queremos futilidade. Programas que põem para votação certos comportamentos doentios do ser humano têm milhões de visualizações. Mas coisas edificantes não nos interessam. Ou interessam a poucos. Por quê? Porque ainda somos infantis. Ou então temos que, ao assistir um vídeo, uma palestra, uma conferência, uma leitura edificante, assumimos um compromisso. Um compromisso conosco mesmo e com a sociedade. Portanto, está faltando Deus e Jesus em nossas vidas. Somos filhos de Deus, Ele oferece os recursos para o nosso progresso, mas nós não aproveitamos adequadamente. Então precisamos refletir acerca desta questão. Somos filhos de Deus, mas somos filhos pródigos. Precisamos retornar à casa do Pai. E até quando ficaremos afastados? Até quando vamos nos comportar desta maneira? Até quando? Até quando vamos deturpar e não aproveitar os ensinos trazidos por tantos emissários, especialmente pelo Cristo? Até quando? Eu creio que agora não mais poderemos postergar. Os tempos são chegados, dizem os Espíritos. Bezerra de Menezes, numa bela mensagem, esclarece: vivemos os dias tormentosos anunciados pelas Escrituras. Experimentamos as glórias da ciência e da tecnologia, do pensamento e da arte. No entanto, caminhamos pela senda de espinhos que assinalam sofrimentos, reduzindo a criatura humana à violência, ao despautério e à loucura. Mas os dias são chegados. São chegados para quê? Alguns interpretaram como para o fim do mundo. Será isso? Você acredita que o mundo vai acabar? Eu não acredito. Principalmente porque Jesus diz em uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então Jesus teria mentido? Não é para o fim do mundo, os tempos são chegados,
para uma mudança de estágio no nosso mundo. Mas para que haja essa mudança, é preciso que nós evoluamos, que nós mudamos. Chamamos isso em doutrina espírita de transição planetária. Quem quiser entender um pouquinho sobre isso, tem algumas tantas obras, a doutrina espírita é muito rica nessa questão desta transição, dessa mudança de nível dos mundos. Mas o livro recente, eu falo eles porque eles são bastante recentes, falando da nossa realidade atual, Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografia de Valdo Pereira Franco. Amanhecer de uma Nova Era, do mesmo autor, dos mesmos autores, Espiritual e Médium. Perturbações Espirituais, são obras sequenciais. A primeira delas de 2010, a segunda de 2012 e a terceira de 2015, são obras recentes, falando dessa transição planetária. O momento em que haveria uma separação. Aqueles que conseguem acompanhar a evolução deste mundo ficam por aqui. Aqueles que não a conseguem iriam para um outro mundo, provavelmente primitivo, para acompanhar e auxiliar aqueles que estão começando a desenvolver-se por lá. Portanto, é esta transição que estamos, não é para fim de mundo. Nós temos, nas nossas literaturas antigas, interpretações dos povos, o conceito de um paraíso perdido. Por quê? Porque isto já ocorreu em outro habitat, em outra escola que estávamos, e aqueles que não acompanharam a evolução daquela escola vieram para cá. Agora está ocorrendo aqui. Quem quiser estudar sobre isso, leia o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, uma obra lindíssima nos relatando estas ocorrências, que refletiram cá. E agora estamos vivendo aqui este momento de transição, aonde deixaremos quem não acompanhar a evolução deste mundo para um mundo melhor, que estiver atrapalhando a transformação, por certo, não reencarna mais aqui. E aí tem que refletir a reencarnação. Sem ela, não dá para entender a justiça e a bondade divina. Não tem como. É preciso refletir a reencarnação. Temos muitas obras falando sobre a reencarnação. Eu mesmo tenho no YouTube uma palestra onde falo sobre a reencarnação, perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, é o título. Portanto, estamos vivendo estes dias atuais, consequências de nós mesmos, as durezas e os desafios por conta dos nossos equívocos. Temos que mudar isto. E aí vem as ocorrências necessárias. Por que Deus permitiu o 11 de setembro? Por que Deus permitiu tantas outras coisas? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio de agir. Mas de vez em quando vem algumas experiências para o nosso crescimento. Estamos vivendo nesses dias o tal de coronavírus. Qual é o papel dele? Deus permite tudo para nos educar. E que lições podemos tirar falando rapidamente sobre esse assunto, que ele poderia ser bem mais aprofundado, mas podemos observar uma separação do joio e do trigo. Para esta transição planetária, será que não está havendo aí uma separação do joio e do trigo? Quando observamos pessoas aumentando o preço das coisas para se beneficiar da desgraça alheia, do sofrimento alheio? Este é o comportamento adequado? Mas também, entre tantos outros comportamentos equivocados, como vimos agora esses dias aqui, nos noticiários, pessoas que foram a locais que deveriam ir com máscaras para proteger aos demais que estão à sua volta, por segurança, como está sendo proposto e pedido e solicitado exaustivamente, e pessoas se comportaram praticamente como animais, porque não quiseram usar máscara. Em um caso deste, houve até a morte de uma jovem que não tinha nada a ver com isso, por uma bala que foi disparada. Outro dia, alguém chegou numa farmácia e tem que usar máscara, estava usando a máscara na cabeça. Tem que usar máscara, eu estou usando. Será que este é o comportamento adequado? Será que aí não há uma separação do joio e do trigo? Em compensação, é claro, nós estamos vendo um desdobramento das pessoas maravilhoso, das pessoas da área de saúde, e hoje é dia da enfermagem. Quantas homenagens a estes trabalhadores incansáveis da área da saúde, principalmente
os enfermeiros e enfermeiras que estão fazendo um trabalho exaustivo, colocando em risco suas próprias vidas. Isso não é só nessas pandemias que ocorre o risco de suas vidas, as contaminações podem vir por outros meios nos hospitais, mas eles estão lá batalhando. Quantas pessoas estão socorrendo e oferecendo ajuda, se mobilizando-se para auxiliar o próximo? Será que Deus não permite uma pandemia dessa exatamente para que a gente observe quem somos neste contexto de mundo? Que contribuição estamos dando para um mundo melhor que queremos? Mas temos que construí-lo, temos que fazê-lo e assim por diante. Como você está se saindo diante destas experiências? Como você se sai? Já procurou ajudar alguém, socorrer alguém? Já preocupou-se com alguém que pode estar desempregado, passando fome? Já buscou auxiliar? Já buscou fazer alguma coisa em prol do próximo nesta situação que estamos vivendo? É a hora. É a hora. E se Deus estiver neste momento fazendo a separação do joio e do trigo para ver quem fica neste mundo, ou vai para um mundo primitivo na próxima encarnação, você ficaria aqui ou estaria indo para um mundo primitivo? Não dá mais para postergar. Os tempos são chegados para isso, para esta separação. Não é para uma condenação. É para aqueles que não conseguem acompanhar, estão retardatários, irão para uma outra escola mais simples. Auxiliar aqueles que estão começando lá. Eu costumo dizer que vai para o mundo primitivo nascer da macaquinha. Vai pentear macaco. Até que se desenvolva, como aconteceu na Terra. Como é que começaram os primeiros seres humanos aqui? Foram ficando eretos e foram adquirindo a razão e assim por diante. Portanto, você já tem certeza que fica por aqui ou vai lamentar o paraíso perdido num outro mundo primitivo? E um alerta: nesse outro mundo primitivo, por ser primitivo, você não vai encontrar celular. Vai levar uns 10, 11 mil anos para ser inventado. Pensemos nisso. Até por isso, né? Como nós estamos nos saindo nesta ação, nesta proposta divina, nessa questão do nosso comportamento, desta oportunidade? Como estamos colocando no dia a dia as ações propostas por Jesus? Como é que estão as nossas ações? Só tem um jeito de sermos avaliados e caminharmos na direção de dias melhores. É através das nossas ações. Não é através das nossas teorias filosóficas religiosas. Elas auxiliam. Não é através do nosso conhecimento e desenvolvimento intelectual. Ele auxilia a fazermos as escolhas apropriadas. Pegando aí o livre-arbítrio, Paulo de Tarso vai nos dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que convém e o que não convém, precisamos usar a razão para isto. E aí eu sugiro o estudo da pergunta 780 do Livro dos Espíritos, não vou tratar dela, porque até dá para tratar um pouquinho dela. Kardec pergunta aos imortais se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. E os imortais respondem que é sua consequência, mas não segue de imediato. Na fala de Bezerra de Menezes, que citei há pouco, ele já nos mostra isso. Tivemos grandes conquistas na área da ciência, da tecnologia, das artes, mas nas questões do coração, dos sentimentos, ainda estamos atrasados. Como pode, então, pede mais explicações Kardec na pergunta 780, o progresso intelectual engendrar, levar, conduzir ao progresso moral? Respondem: fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa ele então discernir e fazer escolhas. Então a inteligência é instrumento, não é finalidade. A finalidade são os valores morais, os valores do coração. E estes valores, compreendidos a partir dos emissários divinos, a partir das filosofias religiosas, têm que ser colocados em prática. Sem a prática, não servem. Conhecimento teórico que está guardado aqui não tem utilidade nenhuma, que não sai através de nós, através das nossas obras. Não tem utilidade absolutamente nenhuma. Então precisamos pegar estes ensinamentos e colocá-los no nosso dia a dia, na nossa vivência. É através da prática é que consolidamos este conhecimento, esta verdade que liberta. E liberta do quê?
das nossas mazelas, dos nossos equívocos, das nossas doenças, das nossas perturbações e até da necessidade de experiências amargas para provação ou expiação. Então precisamos dar uma olhada mais séria nessas questões. E o que fala de nós são as nossas obras. Aquilo que vai falar de nós a Deus são as nossas obras. E eu tenho um amigo que ele diz que aquele a quem auxilia falará de ti a Deus. Aquele a quem prejudicas também falará de ti a Deus. Como estão as nossas obras? Não são as nossas filosofias religiosas, a nossa condição social, econômica, cultural. O que vai falar de nós são as nossas obras na direção do bem. Por isso Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pelos seus ensinamentos. Ele trouxe as lições para que as nossas obras sejam coerentes. E as obras produzidas pelas lições trazidas do Cristo chamamos de caridade. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca o capítulo 15º. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade? É a obra produzida pelo amor. Fazendo uma breve síntese, seria isso, a obra produzida pelo amor. E como seria esta... Como devemos entender a caridade, então? Vamos desdobrar essa caridade. Eu costumo dizer que o amor é um bolo cujos ingredientes são as virtudes. E a caridade é a ação, é a distribuição desse bolo à nossa volta. Então, fora da caridade não há salvação. E quais são os ingredientes? As virtudes. Isso fica muito claro quando Kardec pergunta: como devemos nós entender a caridade segundo a compreensão do próprio Cristo? Estou interpretando o texto da pergunta. Tem este sentido, não tem essas mesmas palavras. E a resposta dos imortais: segundo a compreensão de Jesus, a caridade seria benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perceberam? Já desdobramos a caridade em 3 virtudes. E a gente pode ir fazendo o desdobramento dessas virtudes e vamos encontrando uma leva imensa de paciência, tolerância, compreensão e indulgência que devemos colocar em nossas ações. Fora da caridade não há salvação. Se queremos dias melhores, se queremos um mundo melhor, precisamos produzi-lo. Não provém de Deus. Deus oferece os recursos, oferece as suas leis, oferece os seus emissários. Nós precisamos fazer uso destas lições divinas. Não tem outro caminho. Então precisamos caminhar nessa direção. Será que Deus é culpado? Pensarmos assim é não entender Deus. Deus não é justo, eu não merecia isso? Não seria Deus. Portanto, temos que buscar a fonte dos nossos problemas em outro lugar. E tentamos conduzir a ideia aqui, espero ter deixado claro, que a fonte de todos os nossos problemas está em nós mesmos. Mas também a fonte da solução está em nós, com o auxílio de tantos emissários divinos que vieram até este mundo, como o Cristo, mas também a partir do plano espiritual, nos inspirando e nos orientando, como o próprio Cristo está por lá a fazer isso, a nos auxiliar. Portanto, a tarefa é nossa, a responsabilidade é nossa. Não é de terceiros e nós adoramos, lamentavelmente, para fugir das responsabilidades, terceirizar. Não dá. E não dá mais para postergar. É hora de fazermos a nossa parte. Ou então, se não nos importamos, se você não se importa de ir para um mundo primitivo, buscar, começar tudo lá e lamentar por certo o paraíso perdido, ok, continua com a vidinha que você tem. Mas se você quer contribuir e participar deste mundo numa condição melhor, de paz, de mais harmonia, sem tanto sofrimento, sem tanta miséria, faça a sua parte. Não tem como. Normalmente nós queremos que os outros façam. Não. Cada um tem que fazer a sua parte, porque aquilo que o mundo produz, em todos os sentidos, é a somatória da produção de cada um. Então cada um tem que fazer a sua parte. Portanto, os dias são chegados, os tempos são chegados, e quem sabe, como citei esta pandemia, não seria Deus fazendo a prova final?
ou pelo menos uma das provas finais para avaliar o nosso comportamento e separar o joio do trigo? Não sei, mas cabe a preocupação e a atenção para isso. Como estamos nos comportando diante das dificuldades que o mundo apresenta e principalmente diante desta experiência trazida por este bichinho tão pequenininho chamado corona ou Covid-19. Como é que anda? Fica aqui a reflexão e o convite à reflexão. Espero ter contribuído um pouquinho para o nosso dia a dia e até mesmo para a gente enfrentar com mais dignidade e qualidade os desafios que a vida apresenta, perguntando a eles que preciso aprender com isso. Não tem outra finalidade. Que Deus quer que eu aprenda. Que estamos aprendendo? E como estamos nos comportando? Aí fica a reflexão e a resposta no íntimo de cada um de vocês que estão nos assistindo. Agradeço a assistência de vocês, a presença de vocês. E vamos encerrar. Como prece, eu vou trazer um trabalho de Chico Xavier, que vem bem de encontro a isso que estamos falando. Riquíssima reflexão, que é um Pai Nosso reflexivo, uma reflexão que Chico faz em cima da prece, da oração ou do ensino de Jesus, porque antes de uma prece, o Pai Nosso é um grande ensinamento. E então, como prece final, fica esta reflexão. Diz a reflexão: será inútil dizer Pai Nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor? Será inútil dizer que estais no céu, se os meus valores são representados pelos bens da terra? Será inútil dizer santificados seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo? Será inútil dizer venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutor a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades? Será inútil dizer seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se no fundo o desejo mesmo é que os meus desejos se realizem? Será inútil dizer o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, se prefiro acumular riquezas desprezando meus irmãos que passam fome? Será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não me importo em fazer injustiças, oprimindo e magoando aos que atravessam o meu caminho? Será inútil dizer e não nos deixeis cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho certo? Será inútil dizer, mas livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz? Será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo e nada faço para me modificar. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Piraquara pelo convite e a vocês que nos assistem pela paciência de nos assistirem. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos.